A história do colar de Jade, todos riram dela. A milionária chinesa falava e falava, mas parecia que ninguém queria entender. Funcionários debochavam, hóspedes cochichavam, até que uma garotinha pobre, filha de uma empregada, surpreendeu a todos falando chinês. Foi nesse instante que um detalhe chamou ainda mais atenção. O colar de Jade que a milionária carregava no pescoço. Um colar simples à primeira vista, mas que escondia uma verdade capaz de manchar o nome de ricos e políticos da cidade. Naquele momento, ninguém podia imaginar, mas as palavras inocentes da menina e aquele colar misterioso estavam prestes a revelar segredos enterrados há décadas, segredos que poderiam destruir impérios inteiros. O Hotel Regal, no coração de Manhattan, era conhecido como o Templo da Sofisticação. Seus pisos de mármore reluziam sob a luz dourada dos lustres, e as portas de bronze giravam sem parar, recebendo e expulsando milionários. Era um lugar onde os pobres só existiam para servir, e os ricos se acostumaram a ser tratados como deuses. Na sala de descanso dos funcionários, o burburinho já havia começado antes mesmo da hóspede misteriosa chegar. Clara, recepcionista de sorriso treinado e língua afiada, falava como se estivesse narrando um escândalo. Essa mulher chinesa... Eu nunca vi tantos pedidos absurdos, disse balançando a cabeça. Temperatura do quarto ajustada ao 10º de grau. Nada de tecidos sintéticos e, acreditem se quiser, nem flores com cheiro forte no andar dela. Pedro, o carregador, riu ajeitando o boné. Deve ser mais uma dessas celebridades doidas. Aposto que vai dar trabalho. Inês, a camareira, cruzou os braços e suspirou. O problema é que gente assim acha que pode mandar em todo mundo só porque tem dinheiro. As risadas foram cortadas quando o gerente, Sr. Álvaro, entrou suando como sempre. Pessoal, atenção, disse com a voz trêmula. A hóspede VIP chegou antes da hora e ninguém consegue se comunicar com ela. Do lado de fora, um carro preto parava na entrada principal. O porteiro, apressado, abriu a porta e uma mulher de presença imponente desceu. Chanel impecável, óculos escuros, Gucci e 2 malas de couro envelhecidas que destoavam das bagagens modernas. Madame Limei não parecia sorrir nem se importar com os olhares. Ela falava rápido em mandarim, gesticulando em direção às malas. Os funcionários se entreolharam perdidos, enquanto Clara mantinha o sorriso forçado. Seja bem-vinda ao Regal, senhora. Seu nome, por favor. A mulher ignorou a pergunta e repetiu algo em chinês. Foi nesse momento que os olhos de todos se voltaram para a criança, que observava ao fundo. Sarah Jackson, filha de Rosa, uma empregada esquecida nos corredores, encarava a cena em silêncio. Pequena, com roupa simples, mas com um brilho diferente nos olhos. E antes que alguém pudesse rir de novo da situação, a voz da menina soou clara e surpreendente. Ela está pedindo que tenham muito cuidado com as malas. Elas são mais valiosas do que parecem. O salão congelou. O silêncio que tomou conta do saguão parecia pesado demais para ser quebrado por alguns segundos. Todos encararam Sarah como se ela fosse um fantasma. A menina, com apenas 10 anos, havia falado chinês de maneira tão natural que ninguém conseguiu disfarçar o espanto. Clara foi a primeira a reagir, franzindo a testa e tentando recuperar o controle da situação. Como é que essa garota sabe o que ela está dizendo? Sussurrou alto o suficiente para que outros ouvissem. Rosa, que até então estava recolhendo discretamente roupas de cama em um carrinho, ficou paralisada. Seu coração disparou, temendo que a filha tivesse ido longe demais no hotel. Empregados como ela já eram tratados como invisíveis, mas qualquer deslize podia custar o emprego. Ela se aproximou rapidamente de Sarah, segurando-a pelo ombro. Menina, fique quieta, murmurou com firmeza, tentando encobrir a situação. Mas era tarde demais. Madame Limei, até então contida e fria, ergueu a cabeça. Por trás dos óculos escuros, seus olhos brilharam de emoção. Pela primeira vez desde que havia pisado no hotel, parecia satisfeita. Ela se aproximou de Sarah e em mandarim disse algo que apenas a menina compreendeu. Sarah respirou fundo, encarando a mãe antes de traduzir para os outros. Ela disse que finalmente encontrou alguém em quem pode confiar. O choque foi imediato. Pedro riu debochado. Confiar justo numa garotinha? Isso só pode ser brincadeira.
Inês, por outro lado, estreitou os olhos como se pressentisse que havia algo maior naquela história. O gerente, Sr. Álvaro, não gostou nada da cena. Senhora, se houver algum problema de comunicação, providenciaremos um tradutor profissional, disse, forçando um sorriso. Não há necessidade de envolver crianças. Madame Limay não respondeu, apenas tocou no colar de jade pendurado em seu pescoço. O gesto chamou a atenção de todos. Havia algo estranho naquele objeto. Não era só uma joia. Era pesado, antigo, carregado de história. Sara, com a inocência que só uma criança tem, completou a tradução sem perceber o perigo que corria. Ela disse que esse colar já fez muito sangue ser derramado e que, se ele cair em mãos erradas, poderosos desta cidade perderão tudo o que possuem. As palavras ecoaram como uma ameaça. O riso de Pedro desapareceu. A cor sumiu do rosto de Clara e o gerente Álvaro engoliu em seco. Rosa puxou a filha para trás apavorada. Sara, pelo amor de Deus, não repita essas coisas, sussurrou desesperada. Mas era tarde. A milionária chinesa havia escolhido sua tradutora e a cada frase revelada, ficava claro que a vida de todos naquele hotel estava prestes a mudar para sempre. O saguão do hotel ainda parecia carregado depois da revelação de Sara. Ninguém tinha coragem de comentar abertamente, mas os olhares diziam tudo. Alguns hóspedes cochichavam discretamente, intrigados com a cena, enquanto os funcionários fingiam continuar suas tarefas, embora cada gesto fosse acompanhado de tensão. Clara aproximou-se do balcão, ainda incomodada com o que tinha acabado de acontecer. "Ah, isso não está certo", murmurou tentando parecer profissional, mas com veneno na voz. "Como uma menina dessas pode entender mandarim? É óbvio que estão inventando alguma coisa." Pedro, sempre debochado, balançou a cabeça. "Inventando? Você ouviu o que ela disse?" E aquela chinesa confirmou com o olhar: "Se for armação, é das boas." Inês, no entanto, mantinha o senho franzido. Havia algo naquele colar que não lhe saía da cabeça. O modo como Madame Limay o tocava parecia um gesto ritualístico, quase reverente. Ela se aproximou de Rosa e falou em tom baixo: "Rosa, você precisa controlar essa menina. Não sabe no que pode estar se metendo." Rosa engoliu em seco, sentindo o coração apertar. Ela mesma já estava tomada pelo medo. Sabia que qualquer movimento errado poderia custar seu emprego, ou talvez até a segurança de Sara. Puxou a filha para perto e sussurrou com firmeza: "Você não fala mais nada, entendeu? Nenhuma palavra." Mas Madame Limay não parecia disposta a abrir mão daquela improvável aliada. Retirou os óculos escuros, revelando olhos intensos e atentos, e se inclinou levemente na direção de Sara. Falou outra vez em mandarim, sem pressa, como se quisesse testar até onde ia a compreensão da menina. Sara, hesitante, traduziu em voz baixa, mas audível para todos. Ela disse que este hotel esconde mais do que paredes de mármore. Disse que aqui já passaram homens que roubaram não só dinheiro, mas vidas inteiras. O ar ficou pesado. O gerente Sr. Álvaro arregalou os olhos e tentou intervir rapidamente. "Basta", disse em tom ríspido. "Isso é um hotel de prestígio, e não vamos permitir que conversas sem sentido criem confusão." Madame Limay, no entanto, não se abalou. Endireitou-se e lançou um olhar frio para o gerente. Depois voltou a segurar o colar, apertando-o como quem guarda um segredo. Nesse instante, um dos hóspedes, um empresário barrigudo de terno cinza, se aproximou com curiosidade. "Com licença, o que essa senhora está dizendo?" a perguntou. Claramente intrigado. Foi Sara quem respondeu antes que a mãe pudesse impedi-la, que esse colar guarda a prova de crimes que ninguém teve coragem de revelar. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Até mesmo o som dos elevadores pareceu parar. Rosa apertou a mão da filha desesperada, mas já era tarde. A menina havia se tornado a porta-voz de uma verdade perigosa. E pela primeira vez, os funcionários perceberam que não estavam diante de uma hóspede qualquer, mas de uma história que poderia abalar os alicerces da cidade inteira. O clima no saguão havia mudado completamente. O que antes era apenas mais uma chegada rumorosa, agora parecia o início de um escândalo. Alguns hóspedes, incomodados com o burburinho, começaram a se afastar, cochichando entre si. Outros, mais curiosos, permaneciam ali, esperando para ver até onde aquela cena iria.
O luxo do hotel, de repente, parecia menor diante do mistério que se desenrolava. Rosa estava com o coração em pedaços. Segurava Sara com força, tentando esconder o medo que transbordava em seus olhos. A menina inocente não entendia o peso do que havia acabado de dizer. Para ela, era apenas uma tradução nada além de palavras. Mas Rosa sabia que palavras podiam se transformar em armas, principalmente quando envolviam gente rica e poderosa. O gerente, Sr. Álvaro, tentava manter o semblante firme, mas o suor escorria em sua testa. Aproximou-se da recepcionista Clara e cochichou. Não podemos deixar isso se espalhar. Ligue para um intérprete oficial agora. E, por favor, tire essa menina daqui antes que arruine a reputação do hotel. Clara assentiu com um meio sorriso de satisfação. Para ela, era a chance de mostrar serviço e talvez ganhar pontos com a gerência. Aproximou-se de Rosa e falou num tom que misturava autoridade e desprezo. A senhora precisa tirar sua filha daqui imediatamente. Este não é lugar para criança. Rosa abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, Madame Limey interveio. Tirou o colar do pescoço e o ergueu diante de todos. O jade brilhava sob as luzes do saguão. Mas havia algo sombrio naquela joia. O silêncio caiu como uma cortina pesada. A milionária disse algumas palavras rápidas em mandarim, fixando os olhos em Sara. A menina, mesmo hesitante, traduziu. Ela disse que este colar guarda os nomes daqueles que enriqueceram roubando os fracos, políticos, empresários até banqueiros. Todos eles se escondem atrás de roupas caras e sorrisos falsos. O impacto foi imediato. Um senhor de cabelos grisalhos, que até então observava de longe, ficou pálido como cera. Uma senhora elegante, coberta de joias, desviou o olhar como se tivesse algo a esconder. Pedro, o carregador que antes ria de tudo, sussurrou para Inês. Se isso for verdade, tem gente grande encrencada. Inês apenas assentiu nervosa. O gerente Álvaro, desesperado, levantou as mãos. Chega! E disse quase gritando. Essas histórias não têm fundamento. O Regal é um hotel respeitável e não vamos permitir difamações. Mas era tarde demais. As sementes da dúvida estavam plantadas. E Sara, ainda sem compreender totalmente, havia se tornado o fio condutor de uma revelação que poderia destruir homens intocáveis. Rosa abraçou a filha com força, sussurrando em seu ouvido. Você não sabe no que está se metendo, minha pequena. Não sabe o perigo que corre. O silêncio que dominava o saguão logo foi quebrado por sussurros cada vez mais altos. Hóspedes cochichavam em grupos, olhando com desconfiança para Madame Limey e principalmente para o colar de jade, que ela segurava como se fosse uma arma invisível. Aquele simples objeto pendurado no pescoço de uma estrangeira agora parecia mais perigoso do que qualquer documento oficial. Rosa tremia. Sabia que a filha tinha chamado a atenção demais. Olhou em volta e percebeu os olhares atravessados, alguns de desprezo, outros de puro pavor. Ela queria desaparecer dali, mas a mão de Sara estava firme na dela, como se a menina fosse incapaz de sentir medo. Sr. Álvaro ajeitou o paletó, tentando recuperar o controle da situação. Mas dentro dele um pânico crescente latejava. Se aquela história fosse levada a sério, se houvesse qualquer chance de o colar conter provas contra políticos e empresários da cidade, então ele, como gerente do hotel que os recebia com frequência, também poderia estar em risco. Precisamos encerrar isso agora, murmurou entre os dentes, dirigindo-se a Clara. Ligue para o escritório central. Quero seguranças aqui em 5 minutos. Clara obedeceu sem questionar, mas o brilho maldoso em seus olhos deixava claro que ela gostava da confusão. Para ela, cada detalhe seria uma fofoca deliciosa para espalhar depois. Enquanto isso, Pedro e Inês discutiam em voz baixa perto da porta. Você viu a cara daquele homem de terno cinza? Disse Pedro, apontando discretamente para o hóspede barrigudo. Parecia que ia desmaiar quando ouviu a tradução da menina. Eu vi, respondeu Inês inquieta. Esse tipo de gente não treme por pouca coisa. Tem sujeira aí. Madame Limey, alheia ao caos ao redor, chamou Sara com um gesto. A menina se aproximou, e a milionária falou outra vez em mandarim, olhando fixamente para o colar. Sara respirou fundo antes de traduzir, com a inocência de quem não compreende o peso da própria voz. Ela disse que esse colar não pertence apenas a ela. Ele carrega histórias roubadas de um povo,
e que há homens nesta cidade que fariam qualquer coisa para destruí-lo, porque nele está a prova do que roubaram. O impacto foi imediato. Alguns hóspedes deram passos para trás, como se o objeto fosse amaldiçoado. Outros encararam a milionária com raiva, como se ela tivesse ousado abrir uma ferida que nunca deveria ser exposta. Rosa puxou a filha de volta quase em desespero. Chega, Sarah, por favor, não diga mais nada. Mas Madame Limay ergueu a mão como quem dá uma ordem silenciosa. E naquele instante, ficou claro para todos que a mulher não estava sozinha em sua luta. Havia uma guerra oculta prestes a emergir, e de alguma forma, uma criança pobre havia se tornado a sua voz mais poderosa. A espera não durou muito. O som firme de passos ecoou no saguão. E logo 2 homens altos de terno preto atravessaram a porta giratória. Tinham porte militar e olhares frios, acostumados a obedecer ordens sem fazer perguntas. O Sr. Álvaro suspirou aliviado, como se aqueles seguranças fossem a solução para o caos. Finalmente, murmurou, ajeitando a gravata antes de se aproximar deles. Quero que conduzam essa senhora ao quarto dela e que ninguém mais a incomode. Mas todos entenderam o subtexto. Aquilo não era apenas uma medida de segurança. Era um recado para calar Madame Limay. Rosa abraçou Sarah instintivamente, como se pressentisse o perigo. Os olhos da menina, porém, brilhavam mais de curiosidade do que de medo. Ela observava os seguranças, como quem tenta decifrar um enigma, sem perceber que era a peça mais vulnerável de todo aquele jogo. Clara cruzou os braços e esboçou um sorriso de satisfação. Agora sim, vamos colocar ordem nesse circo, sussurrou sem esconder o desprezo. Mas antes que os seguranças se aproximassem, Madame Limay ergueu o colar de jade bem alto, chamando a atenção de todos. Sua voz em mandarim soou firme, carregada de autoridade. Mesmo sem entender, os presentes sentiram o peso daquelas palavras. Sarah, hesitante, traduziu. Ela disse que este colar guarda nomes. Nomes que, se forem revelados, acabarão com famílias inteiras da elite desta cidade. O saguão inteiro pareceu prender a respiração. Até os seguranças, treinados para não demonstrar emoção, trocaram olhares rápidos. Eles sabiam que não era apenas uma hóspede problemática. Havia algo muito maior por trás daquela mulher. Pedro murmurou para Inês inquieto. Isso não é conversa fiada, não. Se fosse mentira, não teria gente grande tremendo desse jeito. Inês apenas assentiu. Mas seu olhar estava fixo em Sarah. E o pior é que é essa menina que está carregando tudo nas costas. O gerente Álvaro tentou retomar o controle. Basta! Disse em voz alta. Senhora, o hotel providenciará um intérprete oficial. Não precisamos da ajuda de uma criança. Sarah apertou a mão da mãe, mas respondeu mesmo assim, traduzindo com clareza. Ela disse que não confia em intérpretes pagos por políticos e que só vai falar através de mim. O choque foi imediato. Rosa quase caiu para trás. Sarah, não! Sussurrou apavorada. Mas já era tarde. A milionária chinesa havia selado a escolha. Os seguranças, sem saber como agir, olharam para o gerente em busca de ordens. Álvaro, nervoso, apenas gesticulou para que esperassem. E foi nesse impasse que todos perceberam. Não se tratava mais de uma simples estadia de luxo. Era o início de uma batalha silenciosa, onde uma criança havia se tornado o centro de tudo. O relógio de parede do saguão parecia marcar cada segundo mais lentamente, como se o tempo tivesse engrossado junto com o ar pesado do ambiente. Os 2 seguranças permaneciam imóveis, mas seus olhares atentos não deixavam de seguir cada gesto de Madame Limay e da pequena Sarah. O Sr. Álvaro caminhava de um lado para o outro, nervoso. Seus dedos tamborilavam contra a coxa, como se buscassem uma saída rápida para um problema impossível. Foi então que um homem corpulento, de terno cinza e gravata vermelha, aproximou-se dele. O rosto era conhecido. Dr. Moreira, advogado de renome e consultor de políticos da cidade. Precisa resolver isso agora, Álvaro, murmurou em tom ríspido. Essa mulher não pode ficar espalhando boatos, e principalmente aquela garotinha. Se continuar falando, vai causar estrago. O gerente empalideceu. Mas, e se o que ela diz tiver algum fundo de verdade? Arriscou quase sem voz. O advogado sorriu de maneira fria. Verdade ou mentira, pouco importa. O que importa é que isso não pode sair daqui. Entendeu?
Enquanto isso, Clara, sempre atenta, fingia organizar papéis no balcão, mas ouvia cada palavra. Seus olhos brilhavam com a possibilidade de usar aquelas informações mais tarde, seja para fofoca ou para se aproximar de gente poderosa. No canto, Rosa observava a cena com um nó na garganta. Percebia que o perigo não vinha apenas da milionária ou do colar, mas dos homens em volta, que pareciam mais assustados com a revelação do que dispostos a buscar a verdade. Segurou a mão de Sara com força, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Mas a menina, alheia ao medo da mãe, encarava Madame Limei com uma curiosidade quase hipnótica. Quando a milionária voltou a falar em mandarim, Sara traduziu sem hesitar. Ela disse que neste hotel já foram assinados contratos que custaram a vida de pessoas inocentes. Disse que esse colar guarda memórias, nomes de famílias destruídas pela ganância. Um murmúrio percorreu o saguão. Alguns hóspedes ficaram pálidos, outros trocaram olhares de pavor. O advogado Moreira se aproximou ainda mais do gerente e sussurrou com firmeza: "Se essa história continuar, teremos de intervir de outra maneira." As palavras foram como uma faca no ar. Rosa sentiu a espinha gelar. Pressentia que intervir significava muito mais do que apenas tirar a hóspede do hotel. O gerente assentiu em silêncio, derrotado. Ele já não controlava nada. Quem controlava agora eram os homens poderosos que se escondiam por trás de sorrisos e contratos. E no meio de tudo isso, uma criança pobre havia se tornado a peça mais perigosa de todo o jogo. Os corredores do Hotel Regal, antes cheios de passos apressados e risadas discretas, agora estavam tomados por um silêncio desconfortável. O que havia acontecido no saguão se espalhou como fogo. Camareiras cochichavam em grupos, mensageiros trocavam olhares desconfiados. E até o cozinheiro, que raramente se importava com fofocas, deixou escapar um comentário sobre a criança que falava chinês e segurava o segredo dos ricos. Clara aproveitava o momento para espalhar sua própria versão dos fatos. Cada vez que contava a história, acrescentava um detalhe novo. Ora insinuava que a milionária era louca, ora que a menina estava sendo manipulada. O veneno de suas palavras escorria rápido, plantando dúvidas em todos. Mas nem todos estavam convencidos. Inês, que observava tudo de perto, não conseguia ignorar o olhar sereno de Madame Limei, nem a inocência firme de Sara. Algo dentro dela dizia que havia verdade naquela história, por mais absurda que parecesse. Procurou Pedro no corredor e falou em tom baixo: "Você não sentiu? Quando a menina traduziu, parecia real. Não era invenção." Pedro suspirou, passando a mão pela testa. "Senti, sim, mas a gente precisa tomar cuidado. Já vi gente sumir por muito menos." Enquanto isso, no saguão, o gerente Sr. Álvaro se reunia com 2 homens de confiança enviados pelos advogados. "Quero que mantenham essa criança longe do público", disse, tentando parecer firme. "Se for preciso, inventem uma desculpa. Digam que ela perturbou uma hóspede e terá que deixar o local com a mãe." Rosa, que escutava parte da conversa ao passar pelo corredor, sentiu as pernas tremerem. Ela já havia suportado anos de humilhação silenciosa, mas agora era diferente. Estavam tramando contra sua filha. Abraçou Sara e sussurrou: "Nós precisamos sair daqui antes que algo pior aconteça." Mas Sara, com olhos arregalados, respondeu baixinho: "Mãe, ela precisa de mim. Você não viu? É como se eu fosse a única pessoa em quem ela confia." O dilema de Rosa só aumentava. Entre proteger a filha e obedecer às regras do hotel, o coração dela parecia ser esmagado por todos os lados. Madame Limei, por sua vez, permanecia calma. Do alto de sua imponência, não parecia temer nada. Mais uma vez tocou o colar de Jade e murmurou em mandarim, olhando fixamente para Sara. A menina traduziu com a voz baixa, mas firme. Ela disse que os segredos desse colar não podem ser enterrados de novo e que eu sou a chave para revelar tudo. O saguão inteiro pareceu prender o ar. Funcionários, hóspedes e até os seguranças se entreolhavam, divididos entre a lealdade ao hotel e a sensação de que estavam diante de algo muito maior do que eles. O relógio já se aproximava do meio-dia, mas dentro do Hotel Regal, o tempo parecia suspenso. A tensão havia se espalhado como uma corrente elétrica, percorrendo cada corredor, cada olhar. O saguão, antes um lugar de recepções impecáveis, agora era um campo minado de segredos e desconfianças.
Clara, sempre disposta a aparecer, decidiu agir. Caminhou até Rosa e Sara com passos firmes, como se fosse a dona do lugar. "Chega dessa palhaçada", disse com um sorriso forçado de quem tenta manter a postura. "Este hotel não é palco de teatro. Você, Rosa, precisa levar sua filha para casa agora." Rosa corou de vergonha e apertou a mão da filha com força. Mas antes que pudesse responder, Pedro se aproximou, tentando abafar a situação. "Clara, deixa isso para lá. A menina não fez nada de errado." Mas Clara não recuou. Seu olhar cortante varreu o rosto de Sara, como se quisesse encolhê-la. "Não fez nada?" retrucou. "Está envergonhando o hotel inteiro com essas traduções sem sentido. Quem vai confiar no Regal depois disso?" As palavras foram como punhaladas no coração de Rosa. Ela já havia passado por muitas humilhações naquele lugar, mas ouvir que a filha era vista como uma vergonha a deixou sem chão. Sentiu a garganta arder, mas se manteve firme. "Minha filha não mentiu uma palavra sequer", disse, a voz trêmula, mas cheia de coragem. O embate atraiu olhares imediatos. Hóspedes se aproximaram curiosos. Até os seguranças recuaram alguns passos, sem saber de que lado deveriam ficar. Foi então que Madame Limay se levantou da poltrona onde estava sentada e caminhou até Rosa. Seus passos eram lentos, mas cada movimento carregava uma autoridade que fazia todos silenciarem. Tocou o ombro de Sara e disse algo em mandarim, sua voz baixa, mas firme. A menina traduziu. "Ela disse que minha voz é a prova de que a verdade não pode ser calada." O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Clara bufou, mas recuou, percebendo que havia perdido o controle da cena. Ainda assim, lançou um olhar de ódio para Rosa, como se prometesse vingança em outro momento. Enquanto isso, o Sr. Álvaro observava tudo de longe com o estômago revirado. O advogado Dr. Moreira havia deixado claro. Aquela confusão não poderia continuar. E se fosse preciso manchar o nome de Rosa e sua filha para encobrir o escândalo que fosse. Rosa, porém, não sabia nada sobre as conversas de bastidores. Tudo o que sentia era o peso de proteger sua filha contra um inimigo invisível. Abraçou Sara com força, enquanto lágrimas silenciosas ameaçavam cair. E naquele abraço desesperado, uma verdade cruel se impôs. Não importava se Sara falava a verdade ou não, porque havia gente disposta a destruí-las apenas para manter seus segredos enterrados. A tensão atingira um ponto em que já não era possível fingir normalidade. O saguão, antes palco de boas-vindas calorosas e discretas transações de luxo, agora parecia um tribunal silencioso. Cada palavra traduzida por Sara era uma sentença que caía sobre cabeças pesadas demais para carregar. O gerente Sr. Álvaro, pressionado pelo advogado Moreira e por telefonemas discretos de pessoas influentes, tomou uma decisão. Chamou os seguranças de lado e sussurrou ordens rápidas, como quem planeja um movimento calculado. Os dois homens assentiram sem questionar, preparando-se para agir. Enquanto isso, Rosa tentava convencer a filha a se afastar da milionária. "Sara, minha menina, por favor, não fala mais nada. Vamos embora antes que piore." Mas Sara balançou a cabeça determinada. "Mãe, ela precisa de mim. Eu sinto isso. Se eu não ajudar, ninguém vai ouvir a verdade." O coração de Rosa se partiu. Como explicar para uma criança que a verdade, às vezes, é o que mais põe em risco a vida de quem a carrega? Foi nesse momento que os seguranças avançaram. Um deles, com voz fria, disse: "Senhora, vamos precisar que a criança se afaste desta hóspede." Ordens da gerência. O silêncio que se seguiu foi devastador. Clara sorriu satisfeita. Pedro e Inês, porém, trocaram olhares de preocupação. Nenhum deles tinha coragem de se opor, mas sabiam que aquilo passava dos limites. Antes que Rosa pudesse reagir, Madame Limay se levantou com uma firmeza inesperada. Ergueu o colar de jade diante dos seguranças e falou em mandarim, seu tom carregado de autoridade. Sara, com a respiração acelerada, traduziu. "Ela disse que se tentarem me afastar, será a prova de que este hotel serve apenas para proteger criminosos." A frase caiu como uma bomba. O público que observava não conteve o burburinho. Hóspedes filmavam discretamente com seus celulares, registrando cada segundo daquela batalha silenciosa. O rosto do gerente Álvaro ficou vermelho, dividido entre o medo de perder o controle e a fúria por estar sendo exposto.
Rosa puxou Sara para perto, desesperada. Você não entende, minha filha. Eles não vão deixar barato. Madame Limay, porém, colocou a mão sobre o ombro de Rosa, como se oferecesse força. Seus olhos intensos transmitiam uma mensagem clara. Havia mais em jogo do que todos imaginavam. Os seguranças hesitaram, esperando novas ordens. Álvaro gesticulou nervosamente, sem saber se recuava ou avançava. E foi nesse impasse que ficou evidente. A batalha já não era apenas entre uma hóspede e um hotel. Era entre a verdade e os segredos que sustentavam os poderosos daquela cidade. Os murmúrios no saguão logo se transformaram em algo maior. Alguns hóspedes, com a naturalidade de quem está acostumado a registrar cada detalhe de suas vidas, haviam filmado discretamente a cena. E em poucos minutos, os vídeos começaram a circular em grupos privados, aplicativos de mensagens e até em redes sociais. As imagens mostravam a milionária chinesa levantando o colar de jade, a criança traduzindo palavras pesadas e o gerente tentando abafar a situação. Não importava o contexto, o impacto era inevitável. Rosa percebeu quando um jovem hóspede, sentado em um dos sofás, exibiu a gravação para os amigos. Eles riam nervosos, como se assistissem a um filme proibido. O sangue de Rosa gelou. Aquilo não era mais apenas um problema dentro do hotel. Era uma faísca que poderia se espalhar pela cidade inteira. O Sr. Álvaro também percebeu. O suor escorria pela testa enquanto ele falava em tom baixo com o advogado Dr. Moreira. Está fora de controle. Se esses vídeos saírem daqui, não teremos como segurar. O advogado estreitou os olhos furioso. Então faça alguma coisa. Tire essa menina daqui de uma vez e, se for preciso, invente uma acusação contra a mãe dela. Essas palavras não passaram despercebidas. Inês, que estava próxima, ouviu tudo. Seu estômago revirou. Nunca havia simpatizado com Rosa, mas naquele instante percebeu que estavam prestes a sacrificar uma mulher inocente e sua filha para proteger gente poderosa. Enquanto isso, Clara já espalhava sua própria versão entre os hóspedes. Imaginem só! Dizia com ar conspiratório. Uma milionária excêntrica e uma menina que de repente fala chinês. Isso só pode ser armação. Aposto que essa mulher inventou tudo para chamar atenção. Mas nem todos acreditavam. O olhar frio de Madame Limay, a seriedade com que segurava o colar e a coragem inesperada da pequena Sara transmitiam uma estranha sensação de verdade, algo que nem mesmo a língua afiada de Clara conseguia apagar. De repente, o celular de um hóspede apitou alto. Ele leu a tela e arregalou os olhos. Já está no Twitter, anunciou mostrando para os outros. O saguão mergulhou em um silêncio tenso. As notícias corriam mais rápido do que qualquer ordem do gerente. Agora, o que acontecia dentro do regal não era mais segredo. Rosa sentiu as pernas fraquejarem. Abraçou Sara com força, como se pudesse escondê-la do mundo. Mas no fundo já sabia, não havia volta. Sua filha havia se tornado a voz de uma verdade que escapava dos muros do hotel. E para os poderosos isso significava apenas uma coisa: perigo. O impacto foi imediato. Em menos de uma hora, os vídeos do saguão já circulavam em grupos fechados de empresários, jornalistas e até assessores políticos. O que deveria ser apenas mais um dia comum no Hotel Regal, agora havia se transformado em um terremoto silencioso, prestes a explodir. No escritório reservado do hotel, Sr. Álvaro se reunia às pressas com o advogado, Dr. Moreira e outros 2 homens de ternos impecáveis. As portas estavam fechadas, mas as vozes exaltadas escapavam pelas frestas. Se a imprensa aparecer aqui, estamos acabados, disse Moreira batendo a mão sobre a mesa. Não podemos permitir que essa história cresça. Essa chinesa deve ser calada. E a menina? Bem, a menina não pode continuar traduzindo. Um dos homens, empresário influente do ramo imobiliário, respirou fundo e acrescentou: se esses boatos sobre contratos sujos vierem à tona, metade desta cidade afunda. Já investi fortunas para manter meu nome limpo. O gerente pálido apenas assentiu. Cada palavra aumentava seu pavor. Ele não era poderoso como aqueles homens. Apenas um funcionário tentando sobreviver, mas agora estava preso numa teia que poderia destruí-lo. Enquanto isso, no saguão, Rosa tentava acalmar Sara, que começava a perceber o tamanho da confusão. Mãe, por que eles estão tão nervosos?
Perguntou a menina inocente. Porque tem medo da verdade, minha filha, respondeu Rosa, engolindo em seco. E quando gente poderosa tem medo, pessoas como nós é que sofrem. Madame Limei, sentada calmamente, parecia alheia ao caos, mas seus olhos observavam tudo com precisão. Mais uma vez, tocou o colar de jade e murmurou em mandarim, direcionando as palavras para Sara. A menina traduziu com hesitação. Ela disse que sabia que isso aconteceria, que esse colar não é apenas uma lembrança, é uma arma contra aqueles que construíram impérios com sangue e mentira. O burburinho aumentou. Alguns hóspedes já ligavam para jornalistas, outros saíam discretamente, temendo estar no lugar errado na hora errada. O ambiente do regal, tão acostumado a luxo e silêncio, agora era uma panela de pressão. De repente, Clara se aproximou de Rosa com um sorriso venenoso. Está feliz agora? E sussurrou. Sua filha colocou a mãe no meio de um escândalo internacional. Espero que esteja pronta para pagar o preço. Rosa não respondeu, apenas segurou Sara ainda mais forte. Dentro de si, sabia que Clara tinha razão em parte. O preço seria alto, mas algo na postura de Madame Limei dava esperança. Aquela mulher parecia carregar um plano maior, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como deveria. E pela primeira vez, Rosa começou a se perguntar: será que o colar guardava não apenas segredos, mas também uma estratégia capaz de derrubar os intocáveis da cidade? O Hotel Regal já não parecia um refúgio de luxo, mas sim um campo de batalha velado. Carros pretos começaram a estacionar discretamente na entrada lateral, onde figuras de terno e olhar severo desciam sem sequer passar pela recepção. Eram políticos, empresários e advogados, homens acostumados a serem obedecidos, não questionados. O gerente Sr. Álvaro, ainda mais pálido do que antes, correu para recebê-los. Senhores, por favor, podemos resolver isso sem escândalos. Mas sua voz trêmula traía a insegurança. O primeiro a se aproximar foi um senador conhecido da cidade, homem de fala mansa, mas de reputação duvidosa. Ele olhou diretamente para o colar de jade no pescoço de Madame Limei e forçou um sorriso. Minha cara, tenho certeza de que tudo isso não passa de um mal-entendido. Depois virou-se para Rosa e Sara como quem repreende. E crianças não deveriam se meter em assuntos tão sérios. Sara, apesar do medo, se manteve ereta ao lado da mãe. Seus olhos curiosos não se desviaram nem por um segundo. Quando Madame Limei falou em mandarim, a menina traduziu com firmeza. Ela disse que não tem medo de vocês e que este colar guarda a prova de cada roubo, cada mentira, cada vida destruída. O salão mergulhou em silêncio. O senador perdeu o sorriso e seus olhos endureceram. Atrás dele, 2 empresários cochichavam, trocando olhares carregados de preocupação. Clara, que observava de perto, aproveitou para atiçar ainda mais o fogo. Vejam só. Uma milionária estrangeira e uma criança pobre querem nos fazer acreditar em histórias de conspiração. Sua voz carregava veneno. Isso só traz vergonha ao hotel. Pedro, indignado, respondeu antes que pudesse se conter. Vergonha é ver homens tão poderosos com medo de uma menina. O comentário ecoou mais do que ele esperava. Alguns hóspedes bateram palmas discretas, outros apenas assentiram em silêncio. Mas a reação foi suficiente para irritar os políticos presentes. O senador se aproximou de Rosa, diminuindo a voz, mas deixando claro o tom de ameaça. Controle sua filha. Se ela continuar, não responderei pelas consequências. O coração de Rosa disparou. Ela quis gritar, quis correr dali, mas suas pernas estavam presas ao chão. Abraçou Sara com força, como se pudesse protegê-la do mundo inteiro. Madame Limei, no entanto, se colocou entre elas e os homens de terno. Seus olhos ardiam de determinação e ela voltou a falar em mandarim, a voz firme como aço. Sara traduziu, sua voz ecoando no saguão lotado. Ela disse que os poderosos desta cidade já se acostumaram a calar os pobres, mas hoje não. Hoje uma criança vai falar por todos que nunca foram ouvidos. O choque percorreu cada canto do hotel. Pela primeira vez, os intocáveis não sabiam como reagir. O clima no saguão já era insustentável. Os políticos e empresários, agora reunidos em um grupo fechado, falavam baixo, mas com fúria evidente. O gerente Sr. Álvaro suava em bicas, preso entre a ordem dos poderosos e o olhar firme da milionária chinesa.
O colar de Jade parecia irradiar uma força invisível, capaz de desestabilizar até os mais arrogantes. Foi nesse cenário que um dos seguranças, recebendo um sinal discreto do senador, se aproximou de Rosa e Sarah. A voz dele soou uma sentença. A menina vem conosco. O coração de Rosa quase parou. Ela se colocou imediatamente à frente da filha. Não, ela não vai a lugar nenhum. Sua voz tremia, mas a firmeza em seu olhar surpreendeu até a própria Rosa. O segurança não se intimidou, deu um passo à frente e tentou afastar Rosa com o braço. O choque da força contra a fragilidade fez os hóspedes se levantarem em protesto. Murmúrios de indignação ecoaram pelo saguão. Madame Limei ergueu a mão e falou em mandarim, a voz firme como um trovão. Sarah, assustada, traduziu entre soluços. Ela disse que se tocarem em mim, será a prova de que todos eles têm culpa e que o colar vai falar mais alto do que qualquer ameaça. O segurança hesitou, olhando para o gerente em busca de confirmação. Álvaro, pressionado, gesticulou nervoso para que continuasse. Mas naquele instante algo inesperado aconteceu. Pedro, que sempre fora visto como apenas um carregador debochado, se colocou diante de Rosa e Sarah. Se quiserem levar essa menina, vão ter que passar por mim. O silêncio foi cortado por um aplauso tímido vindo do fundo do salão. Era um hóspede que, emocionado, não conseguiu conter a reação. Logo outros o seguiram e, em poucos segundos, o saguão inteiro ecoava com palmas e murmúrios de apoio. O senador, furioso, sussurrou para o advogado Moreira. Isso está virando um circo. Se não resolvermos agora, amanhã estaremos na capa dos jornais. Mas já era tarde. O público não estava mais apenas observando. Estava escolhendo um lado. E, surpreendentemente, o lado escolhido não era o dos homens de terno. Rosa, com lágrimas nos olhos, abraçou a filha com força. Sentia medo, mas também algo novo, esperança. Pela primeira vez, não estava sozinha. E enquanto o barulho das palmas ecoava, Madame Limei segurou o colar contra o peito e sussurrou mais uma frase em mandarim, encarando os políticos com desprezo. Sarah, ainda trêmula, traduziu. Ela disse que os dias de silêncio acabaram. O som de sirenes distantes ecoava pelas ruas de Manhattan, quando os primeiros jornalistas começaram a aparecer na entrada do Hotel Regal. Carros de reportagem estacionavam em fila, câmeras eram desembaladas às pressas, e repórteres se empurravam para entrar. O burburinho do saguão se transformou em caos. Clara, vendo a movimentação, correu para a recepção com um brilho malicioso nos olhos. Eu mesma vou falar com eles, disse, ajeitando o uniforme. Alguém precisa proteger a imagem do hotel. Mas o gerente, Sr. Álvaro, a interrompeu com um gesto brusco. Ninguém fala nada, rosnou, a voz carregada de desespero. Se a imprensa descobrir o que aconteceu aqui dentro, estamos acabados. Era tarde demais. As câmeras já atravessavam as portas de vidro, capturando as primeiras imagens de Madame Limei, altiva e serena, segurando o colar de Jade contra o peito, com Sarah e Rosa ao lado. A cena era poderosa. A milionária estrangeira e a menina pobre, unidas por algo que os poderosos tentavam esconder. Os flashes iluminavam o rosto de todos. Sarah piscava assustada, enquanto Rosa tentava cobri-la com os braços. Madame Limei, no entanto, não desviava os olhos. Era como se tivesse esperado aquele momento por anos. Senhora Limei, gritou um repórter, o que esse colar representa? Quais provas a senhora possui? Ichamie. A milionária respondeu em mandarim com voz firme. Sarah hesitante, traduziu. Ela disse que esse colar pertenceu à sua família por gerações e que dentro dele estão segredos que políticos e empresários desta cidade pagaram caro para esconder. Um murmúrio de choque percorreu o salão. As câmeras captaram cada palavra da menina, e não havia como voltar atrás. O mundo lá fora começava a ouvir o que até então era segredo. O senador furioso tentou intervir. Isso é mentira. Gritou erguendo as mãos para as câmeras. Não passa de uma farsa inventada para destruir reputações. Mas as lentes não o favoreciam. O suor em sua testa, o tremor em suas mãos e a raiva descontrolada transmitiam exatamente o contrário. O medo de quem tem algo a esconder. Pedro se aproximou discretamente de Rosa e murmurou. Eles não vão parar, Rosa. Agora que a imprensa está aqui, vão tentar virar a história contra vocês. E ele tinha razão.
Jornalistas já cercavam Clara em busca de declarações, e ela, com um sorriso venenoso, começou a espalhar sua versão. Essa mulher e a menina estão enganando todos vocês. O colar é só uma joia velha. Mas enquanto Clara falava, as câmeras continuavam voltadas para a imagem que realmente importava: uma milionária e uma criança, unidas pela coragem de expor o que tantos tentaram enterrar. O saguão do Hotel Regal parecia um campo de batalha travestido de coletiva de imprensa. Microfones se estendiam em direção a todos. Câmeras piscavam sem parar, e cada palavra dita era registrada em tempo real. O que antes era apenas uma cena isolada, agora ganhava proporções de escândalo público. Dr. Moreira, advogado experiente, foi o primeiro a tomar a frente. Subiu em um pequeno degrau e levantou a voz com ar teatral. Senhores jornalistas, não se deixem enganar. Esta senhora estrangeira chegou ao nosso país trazendo histórias sem fundamento. Não há provas, apenas insinuações. E quanto à criança, bem, crianças são facilmente manipuladas. As palavras ecoaram frias e calculadas. Algumas câmeras se voltaram para Sara, que se encolheu ao lado da mãe. O coração de Rosa se partiu ao ver sua filha tratada como uma marionete. Clara, aproveitando a chance de aparecer, correu até os repórteres e acrescentou: é isso mesmo. Eu trabalho aqui, sei de tudo. Essa hóspede criou um espetáculo para aparecer. O colar não passa de uma bijuteria antiga. O senador, que até então permanecia em silêncio, ergueu as mãos em gesto de falsa serenidade. Amigos, vamos manter a calma. Não podemos permitir que boatos destruam o nome de homens honestos que tanto fizeram por esta cidade. A narrativa começava a se formar. A milionária excêntrica, a criança manipulada, os ricos inocentes sendo injustamente atacados. Mas então Madame Limay se levantou. Seu silêncio até aquele momento fez com que cada olhar se voltasse para ela. Ela falou em mandarim, e sua voz, ainda que incompreensível para a maioria, carregava uma força inegável. Sara respirou fundo, com lágrimas nos olhos, e traduziu. Ela disse que cada palavra deles é uma máscara, que esse colar não é apenas uma joia, mas a chave para revelar documentos escondidos, e que, se algo acontecer com ela ou comigo, tudo virá à tona de qualquer jeito. O impacto foi imediato. Os jornalistas se agitaram, bombardeando os políticos com perguntas. Que documentos são esses? O hotel está envolvido? Por que tanto medo de uma simples hóspede? O senador gaguejou perdido. O advogado tentou cortar as perguntas, mas já não havia como controlar a multidão. Pedro, vendo a cena, murmurou para Inês: eles perderam o controle. Quanto mais tentam calar, mais expõem que têm culpa. Rosa olhou para a filha com orgulho e pavor misturados. Sara, pequena e frágil, agora era a voz que desafiava gigantes. E naquele instante ficou claro que não havia volta. O segredo do colar já não pertencia apenas a Madame Limay. Era uma bomba prestes a explodir diante de toda a cidade. O saguão do Hotel Regal parecia um palco, onde cada movimento era observado por centenas de olhos e dezenas de câmeras. O ar vibrava com a expectativa de algo grandioso, prestes a acontecer. Nenhum jornalista ousava sair dali. Dr. Moreira, percebendo que estava perdendo o terreno, ergueu novamente a voz. Isso é absurdo, gritou, tentando soar convincente. Se realmente há documentos nesse colar, que ela os mostre agora. Do contrário, tudo não passa de invenção. O senador assentiu com vigor. É isso, reforçou. Chega de insinuações. Mostrem provas ou assumam que estão enganando todos aqui. Madame Limay não respondeu de imediato. Em vez disso, retirou o colar do pescoço com um gesto solene. O jade brilhou sob as luzes dos lustres dourados, refletindo como um farol. Ela abriu o fecho e, com delicadeza, revelou um compartimento oculto dentro da peça. Um murmúrio coletivo percorreu o salão. Sara, com olhos arregalados, traduziu em voz firme. Ela disse que aqui dentro estão nomes, datas e cifras, registros de contratos ilegais, roubos de terras, contas escondidas em paraísos fiscais. O choque foi imediato. Alguns empresários recuaram como se tivessem levado um soco invisível. Um dos presentes deixou escapar um grito. Isso é uma farsa. Mas sua voz tremia, denunciando o medo. As câmeras focaram nos rostos suados dos políticos. Nenhum deles parecia mais tão confiante. Jornalistas avançaram gritando perguntas, empurrando microfones. O caos se instalou.
Rosa sentiu as pernas fraquejarem. Ela sabia que agora não havia mais como voltar atrás. Se antes ainda havia a esperança de sair dali despercebida, agora estava claro que Sara tinha sido arrastada para o olho do furacão. "Mãe", disse a menina, olhando para Rosa com uma mistura de medo e coragem. "Ela disse que eu preciso continuar." Rosa apertou a filha contra o peito, lágrimas queimando seus olhos. Parte dela queria fugir, esconder a filha de tudo aquilo, mas outra parte, a mais profunda, sabia que a coragem de Sara era maior do que qualquer ameaça. Enquanto isso, o senador perdeu a compostura. "Isso é ilegal", gritou a voz esganiçada. "Não podem expor informações falsas dessa forma." Mas ninguém acreditava mais. O desespero dele era prova suficiente de que havia algo a esconder. Pedro, observando, murmurou para Inês: "O castelo deles está desmoronando, e é uma menina de 10 anos quem está puxando a primeira pedra." O saguão inteiro parecia vibrar entre medo e esperança. Pela primeira vez, o poder daqueles homens estava em xeque diante de todos. O salão inteiro parecia ter parado no tempo. O brilho do colar de jade refletia nas lentes das câmeras, enquanto cada palavra traduzida por Sara ecoava como um martelo de justiça. Os políticos e empresários antes altivos agora estavam pálidos, suando e tentando escapar dos microfones. Madame Limei não recuava. Seus olhos carregavam décadas de dor e de silêncio. Ela falou em mandarim, lenta e firme como quem dita uma sentença. Sara respirou fundo e traduziu com a voz mais clara que já tivera. Ela disse que a riqueza deles nasceu da miséria de inocentes, que cada pedra deste hotel, cada fortuna erguida custou lágrimas e sangue, e que hoje, diante de todos, essas vozes esquecidas finalmente foram ouvidas. O impacto foi devastador. Jornalistas transmitiam ao vivo, redes sociais explodiam com comentários, e hashtags com o nome da milionária e da menina subiam nos trending topics. O mundo já sabia. O senador, incapaz de controlar o pânico, tentou arrancar o colar das mãos de Madame Limei, mas foi contido pelos próprios seguranças, que, hesitantes até então, perceberam que não podiam mais se alinhar ao lado errado da história. A cena foi capturada em dezenas de celulares. O homem poderoso, reduzido a um agressor desesperado. Rosa caiu de joelhos, abraçando Sara com força. Lágrimas escorriam, não apenas de medo, mas de orgulho. Sua filha, tão pequena e invisível para o mundo, havia se tornado o fio de voz que ninguém conseguiu calar. "Você foi corajosa demais, minha menina", sussurrou emocionada. Pedro e Inês, que observavam tudo, se aproximaram e ajudaram Rosa a se levantar. Pela primeira vez, a mulher não se sentia sozinha. Madame Limei colocou o colar de volta no pescoço e encarou Rosa e Sara com um olhar de gratidão. Em mandarim, murmurou algumas palavras curtas. Sara traduziu sorrindo com lágrimas nos olhos. Ela disse que nunca teria conseguido sem nós. O saguão inteiro explodiu em aplausos. Não eram apenas palmas de apoio à milionária, mas também a menina que ousou desafiar os poderosos. Jornalistas registraram cada detalhe, e naquele instante ficou claro: a verdade não poderia mais ser enterrada. O Hotel Regal, outrora símbolo de luxo e poder, se transformara no palco onde a justiça começara a dar seus primeiros passos. E a lição final gravada no coração de todos os presentes foi simples e poderosa. Às vezes, a voz mais frágil é justamente a que tem a força de mudar o mundo. Dias depois, o Hotel Regal já não era mais o mesmo. As portas giratórias ainda rodavam, os lustres ainda brilhavam, mas o ar de intocabilidade havia se quebrado para sempre. Jornais estampavam manchetes. Segredos de Jade, milionária chinesa expõe corrupção em Manhattan. Políticos renunciaram. Empresários foram convocados a prestar contas, e até o nome do hotel agora estava manchado pelo escândalo. No entanto, para Rosa e Sara, a vida seguia outro rumo. O medo ainda existia, mas agora era acompanhado por um novo sentimento: orgulho. Pessoas que antes passavam por elas, sem sequer notar agora, as paravam na rua para agradecer, para dizer que a coragem de uma criança havia dado voz a quem nunca fora ouvido. Numa manhã ensolarada, Pedro apareceu na casa simples onde Rosa morava. Trazia um sorriso sincero e uma pasta debaixo do braço. "O hotel não vai mais ser o mesmo, Rosa.
mas você e sua filha merecem uma nova chance. Ele entregou documentos, uma proposta de emprego em outro lugar, com melhores condições. Rosa, emocionada, abraçou o amigo. Pela primeira vez, sentia que não era apenas uma empregada descartável. Sarah, por sua vez, guardava o olhar curioso que sempre a acompanhara. Madame Limay havia partido de volta à sua terra, mas antes deixou um presente. Um pequeno pingente de jade, réplica do colar entregue apenas a ela. Para que nunca esqueça, traduziria a mãe, é de que a sua voz tem poder. Na escola, os colegas que antes pouco se importavam, agora a olhavam com admiração, mas Sarah não se gabava, não buscava a atenção. Ela apenas sorria, sabendo que havia feito a diferença. Na última noite, antes de retomar a rotina, Rosa sentou-se com a filha na varanda. O vento leve balançava as cortinas e as luzes da cidade brilhavam ao longe. "Você mudou tudo, minha pequena", disse Rosa, acariciando os cabelos da filha. "Eu passei a vida achando que só os grandes podiam vencer. Mas você me mostrou que até os menores podem iluminar a escuridão." Sarah apoiou a cabeça no ombro da mãe e, com a inocência doce de uma criança, respondeu: "Não fui eu sozinha, mãe, foi a gente." E ali, sob as estrelas, mãe e filha encontraram paz. A guerra contra os poderosos continuaria nos tribunais e nas ruas, mas no coração delas já havia vitória, porque não importava o tamanho do inimigo. A verdade, quando dita pela voz certa, sempre encontra um jeito de vencer. Se você gostou dessa história, então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.